Olá, amigos. Espero que todos estejam bem. Espero que a nossa noite seja muito proveitosa e que possamos aproveitar bastante o assunto que nós vamos trazer hoje. Hoje nós estamos dando continuidade ao capítulo 4 do Livro dos Espíritos. O nosso tema faz parte da pluralidade das existências e hoje nós vamos tratar as transmigrações progressivas. Então, eu conto com a colaboração de todos, tá bom? A Cláudia está me ajudando na apresentação dos slides e eu vou pedir a ela para colocar o primeiro slide. Eu acho que essa é a parte mais difícil. Para mim, para a Cláudia, não. Bom, nós já vimos nas reuniões anteriores a reencarnação, a justiça da encarnação. Oi? Eu estou tentando aqui, Laura, só um minutinho, tá? Pois não, eu vou falando algumas coisas aqui. Nós vimos a reencarnação, a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, e agora nós estamos chegando na transmigração progressiva. Me lembro que na reencarnação dos diferentes mundos, nós já tocamos muitas coisas que deixou todo mundo bastante animado, né? Nós vamos primeiro fazer a apresentação dos créditos, né, para depois a gente dar início aos slides sobre o nosso tema. Vamos esperar um instantinho para a Cláudia arrumar essa parte da informática. Muito bem. Ótimo. Obrigado, Cláudia. Então, esse é o nosso trabalho dessa noite, né? A respeito do Livro dos Espíritos, aquilo que eu já falei, capítulo 4, pluralidade das existências. Vamos aos nossos créditos de livros, a nossa bibliografia. O seguinte, Cláudia. Eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo. Peraí. Vamos lá. Vamos lá. Imagina, se você conseguir, vai ficar. Já está aí. Oi? Já está aí, já está aí. Muito bem, bibliografia. Kardec Alão, Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, tradução de Guilhom Ribeiro, 57ª edição, Rio de Janeiro, FEB, 1994. Kardec Allan, a Gênese e os Milagres e as Predições, segundo o Espiritismo, tradução de Guilhom Ribeiro, da 5ª edição francesa, 37ª edição, Rio de Janeiro, da FEB. E também usei um livro do Divaldo Pereira Franco, Estudos Espíritas, pelo espírito Joana de Ângeles, 6ª edição da FEB. E esses são os livros, eu consultei outros livros, mas esses são os que eu estou tirando trechos, tá? Vamos ao seguinte. Essa é uma pergunta muito importante. O que é transmigração progressiva? Se alguém quiser me ajudar, quiser colaborar, pode falar. O que é transmigração? Parece uma palavra bastante difícil, não? Transmigração progressiva. Vamos por pedaços. O que seria migrar? Vamos pensar em migrar? Isso a gente sabe, né? Migrar é sair de uma região
para outra região, né? Progressiva é porque são várias, vão se repetindo. As transmigrações progressivas são os deslocamentos que, no caso, eu vou dar o exemplo dos povos primeiro, que os povos fazem saindo de uma região e indo para outra região. Isso no caso dos povos, é necessário documento, passaporte, tudo isso aí. Então, quando uma pessoa migra da sua pátria para a minha pátria, para o Brasil, por exemplo, trata-se de uma imigração. Marcelo já falou isso também para a gente. Imigração. Por exemplo, meus pais eram imigrantes alemães, vieram da Alemanha para o Brasil. Isso não quer dizer que a imigração seja só de fora de um país para dentro do nosso país. Nós também temos imigrações da região norte, nordeste, que imigram para o sul do país, ou para o centro-sul, centro-oeste, em busca de novas oportunidades de trabalho. Nós temos também a emigração, quando a gente sai da nossa pátria, do nosso torrão natal, e parte para uma outra pátria. Todas essas são transmigrações, mas hoje nós vamos falar de uma transmigração diferente, que não é sair de uma pátria física para outra pátria, para outro lugar, ou vice-versa. Nós vamos falar das nossas viagens saindo do plano material, do plano encarnado, indo para o plano espiritual. Então, a viagem, na realidade, é feita pelo espírito, pelo ser espiritual. Então, aí não precisa passaporte. Quer dizer, a nossa passagem já está comprada, só falta botar a data, porque todos nós vamos fazer essas viagens de migrar de uma pátria para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Está claro a respeito da transmigração? Ou alguém quer colocar mais alguma coisa? Aceito contribuições. Se está claro, nós podemos seguir para o próximo slide. Muito bem. Então, a transmigração progressiva, na realidade, está falando da reencarnação, da nossa reencarnação. Quando a gente vem para cá, nós estamos reencarnando. Quando nós estamos viajando daqui para lá, nós estamos desencarnando. A reencarnação é a ação de entrar na carne novamente, de renascer novamente. A desencarnação, quando a gente sai da carne e volta para a nossa pátria espiritual. Esse nome, a reencarnação, o renascer, também é intitulado como palingenesia. Esta palavra é difícil. Palingenesia vem do grego. Palin significando novamente, e genesia, nascer de novo. Então, é a mesma coisa com a forma grega. E nós também temos a metempsicose, que também é do grego. Meta, além de, psique, da alma, além da alma, quer dizer, a alma viajando, a alma tendo a possibilidade de voltar a nascer também, a mesma coisa. Então, esses três termos, na realidade, significam a mesma coisa, sendo que a metempsicose ainda contém alguns itens relacionados com a reencarnação no mundo animal. Isso nós já sabemos que, como o espírito não retrograda, isso é um conhecimento que foi interpretado de maneira errônea. A metempsicose, na realidade, é a alma, além de voltando a nascer novamente, não tem nada a ver com a reencarnação em animais, certo? Alguma dúvida? Vamos ao próximo. Muito bem. Aqui tem um pequeno texto da Gênese, no item 35, capítulo 11, e, se não me engano, também nós já estudamos, e até bem recentemente, acho que foi quarta-feira, mas é muito importante para que a gente torne a lê-lo, para compreender bem.
no intervalo de suas existências corporais, os espíritos se encontram no estado de erraticidade e formam a população espiritual ambiente da Terra. Pelas mortes e pelos nascimentos, as duas populações, terrestre e espiritual, desaguam incessantemente uma na outra, após diariamente emigrações do mundo corpóreo para o mundo espiritual e imigrações deste para aquele. É o estado normal. Achei esse final desse parágrafo, eu achei assim muito positivo. É o estado normal. Esse é o estado normal, o estado que nós vivenciamos, e não uma ou duas, muitas e muitas vezes. Daí as transmigrações serem progressivas. Olha que interessante. No intervalo das existências, quando nós estamos na erraticidade, nós continuamos formando a população espiritual do globo Terra, deste orbe. Nós continuamos pertencendo à Terra, mas como população espiritual. E aqueles que estão no mundo espiritual e vão renascer e vão se tornar os encarnados, passam a ser, trocando de papel com a gente, a população física do globo Terra, né, do orbe Terra. E esse desaguar, essa viagem de ida para lá e de volta para cá, como ele coloca aqui, é um desaguar incessante, uma na outra. Então, nós partimos hoje e voltaremos na data correta, na data planejada, lá no planejamento reencarnatório, fazendo com que haja esse fluxo de viagem entre os dois orbes, né? O orbe físico e a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Esse é o estado normal, é isso que vai acontecer. Vamos ao seguinte. Vamos ao histórico que chega até nós através de toda o desenvolvimento da humanidade, né? Revelada pelos espíritos, o que está sendo revelado pelos espíritos? O renascer, a reencarnação, ou a palingenesia, ou a metempsicose, revelada pelos espíritos, seus lídimos divulgadores, seus verdadeiros divulgadores, desde os primórdios das existências, nos santuários da iniciação esotérica do passado longínquo, constitui o alicerce das religiões do pretérito, que nela auriram as mais relevantes bênçãos de consolação e esperança para os seus adeptos, norteando-os com segurança pelas trilhas da elevação. Então, o histórico do renascer, do renascimento, das transmigrações, sempre foi revelação dos espíritos, né? E sempre fez parte dos primórdios, dos primeiros santuários, das primeiras religiões de iniciação esotérica, ou seja, de um grupo fechado que estudava as coisas do espírito, né? Das religiões lá de antigamente. Foram nesses estudos é que os nossos irmãos, nossos companheiros do pretérito, foram buscar, foram aurir as bênçãos de consolação e esperança para todos os seus adeptos, porque eram esses ensinamentos do passado que norteavam com segurança as trilhas de elevação. As trilhas, os conhecimentos eram esses que nós vamos ver agora, através desse histórico do renascer. Próximo, alguém quer colocar alguma coisa? Vamos lá. Vamos ao próximo. Aqui tem fatos muito interessantes, né? Nós temos, em primeiro lugar, na Índia. A Índia é um país muito antigo. Na Índia, nós temos notícia de 2 livros. Temos o livro Vedas, que essa palavra tem um significado relacionado a saber, a sabedoria, e temos o Bhagavad Gita,
que, na realidade, é um poema épico, ou seja, é um poema de guerra. Eu já vou explicar para vocês que guerra é essa. Esses livros foram doutrinas divulgadas nos cantos imortais da formação moral e cultural do homem. Como a gente falou, isso faz parte de religiões do pretérito, do passado. O Veda está datado de 1.500 anos. A cultura Veda, dos Vedas, 1.500 anos antes de Cristo. Tá? Eu não sei, essa cultura Veda, eles eram cantos imortais. Na realidade, eram cantos que regulavam passado de boca a boca. Depois é que foi transcrito, né? Mas foi passado de boca a boca, dando as normas sociais deles, né? Os rituais, os atos festivos, todos eram passados de maneira oral, até que finalmente o livro foi transcrito também, né? E no caso do Bhagavad Gita, é mais novo, ele é datado de 400 anos antes de Cristo, todos os dois escritos em sânscrito védico, uma língua, eu acho que uma língua erudita, já não é mais usado. E ele traz, o Bhagavad Gita, ele traz uma canção de guerra, uma canção épica de atos heróicos que Krishna narra aos adeptos, né, da luta enfrentada por ele e todos nós também vamos enfrentar, não só os discípulos da Índia, entre a luta pela aquisição das virtudes e pela eliminação dos defeitos. Então, ele canta para o povo como foi a luta dele. Eu achei isso aqui muito, muito interessante. E a gente vai vendo que a cultura antiga, oral, como ela foi preservada na íntegra, né? Na íntegra, praticamente, porque as pessoas decoravam aqueles cantos melodiosos, né? Com as instruções das atitudes, né, a sua conduta moral e cultural do homem também. Logo depois, nós temos Pitágoras, que aparece antes de Sócrates, em 570 antes de Cristo. Pitágoras introduziu as noções de religiosidade através da cultura grega, porque Pitágoras era um grande estudioso, ele estudava muito, não só religião, mas matemática, álgebra, filosofia, ele estudava tudo. E ele foi, nas viagens que ele fez ao Egito e à Pérsia, ele foi trazendo esses conhecimentos e implantando junto às pessoas. Eu tenho certeza que hoje nós não lembramos quase nada de Pitágoras, a não ser o Teorema de Pitágoras, né, gente? Que eu sei que o pessoal aí que gosta de papo cabeça ainda vai lembrar, né? Que a soma a hipotenusa é igual à soma do quadrado, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Só sobrou isso que a gente lembra de Pitágoras. Platão, ele aparece, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, ele é discípulo de Sócrates, e Sócrates, assim como Jesus, assim como os outros, também não deixaram nada escrito. Então, Platão é que veio trazendo esses ensinamentos. E, após muito estudo, eles faziam grandes estudos filosóficos, né, chegaram à conclusão que a transmigração progressiva, a reencarnação, era o único meio capaz de elucidar os problemas e enigmas com que defrontavam no exame da filosofia e na interpretação das necessidades humanas. Quer dizer, Platão, Sócrates e os demais discípulos se reuniam para examinar a filosofia e a interpretação das necessidades humanas. Quer dizer, eles só encontraram as respostas para as dúvidas das necessidades humanas, de onde eu venho, para onde eu vou, por que eu sofro, todas essas perguntas só encontraram mesmo na reencarnação, na transmigração progressiva. Tem mais um bocadinho de história mais à frente. Não, você voltou.
Muito bem, nós temos ainda entre os druidas. Os druidas faziam parte da cultura celta. Era uma região, deixa eu ver aqui, que idade dos druidas, 1000 anos antes de Cristo, e eles dominavam um território, o território celta era França, Inglaterra e Irlanda, né? Na Irlanda. E eles apoiavam todos os seus ensinamentos na justiça da palingenesia. Nós sabemos que Allan Kardec, né, tem uma encarnação no pretérito, e tudo indica que ele tenha sido um druida, né? Nós temos também na cultura dos hebreus. Os hebreus aceitavam a reencarnação, adotando-a com o nome de ressurreição, de que a Bíblia nos dá reiteradas confirmações. Nós já estudamos todas essas passagens, né? Só que o nome era ressurreição. Mas não podia ser ressurreição, porque o nosso corpo perecia, então tinha que ser reencarnação. Nós também aí partimos para as experiências medievais. Nessa ocasião, na Idade Média, entre o século V depois de Cristo e até o século XV depois do Cristo, a cultura se deteve como que esmagada pelo poder da Igreja. Não só a cultura religiosa, mas a cultura das ciências, a cultura das artes, tudo houve uma vigilância da Igreja, né, tomando conta para que as pesquisas novas não saíssem, né? E então a reencarnação desaparece temporariamente, apenas cultuada por alguns raros estudiosos, mas com risco até da perda da vida. A maioria deles que iam contra as normas que a Igreja apontou, muitos deles pagaram com a vida por fazer afirmações a respeito da reencarnação e também no mundo da ciência. A reencarnação desaparece na Idade Média na ocasião em que o imperador Justiniano, a revelia do Papa Virgílio, ele tira a palavra ressurreição, a palavra reencarnação, ele tira a reencarnação. Por que isso? Ele era casado com uma senhora chamada Teodora, que era escravocrata e bastante violenta, uma escravocrata bastante violenta. E a ela repugnava a perspectiva de um dia ela reencarnar, né, na figura de uma escrava com pele negra. Então, ela exigiu que o imperador Justiniano tirasse a reencarnação da Bíblia, e assim foi feito. Mas raros estudiosos perseveravam, mesmo correndo risco de vida, mesmo sabendo que eles podiam ser queimados ou ir para a forca. Essa ideia permanecia em secreto, até que, para Allan Kardec, ainda revelada pelos espíritos, novamente a trouxesse à Terra, e dessa vez de uma maneira maravilhosa, na mais comovente demonstração confirmativa do Consolador, consoante o que prometera Jesus, que é a vinda do Consolador prometido, que nós temos tanto carinho de estudar essa matéria, né? Então, aí é que volta o nosso conceito da reencarnação. O seguinte, para cima. Então, nós temos algumas questões do Livro dos Espíritos para nos ajudar a entender parte da reencarnação, parte da transmigração progressiva. Primeira questão, 189. Aí eu gostaria de ter a participação dos meus amigos, tá bom, gente? Desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? A resposta é não. Vamos analisar a pergunta. Desde o início da sua formação do corpo, ele está reencarnando.
Então, o espírito goza das faculdades do corpo quando reencarna, né? E os espíritos nos respondem, não, pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Olha só, então ele está falando, em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva, porque ele também tem infância. Então, nós não estamos nessas primeiras encarnações, não estamos, mas aí está bem claro que nas primeiras encarnações, a vida do espírito é apenas instintiva. Nós estamos ainda na vida instintiva? Estamos não. Já estamos fazendo uso da nossa razão, a inteligência já chegou até a nós, né? Então, a inteligência foi se desenvolvendo. Mas no início da reencarnação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Também não, a gente lembra o bebezinho. O bebezinho, quando nasce, não goza da plenitude das suas faculdades. Por quê? Porque o aparelho físico ainda está se desenvolvendo. Então, ele, aos poucos, é que ele vai tomando conta daquele corpo e se manifestando. O espírito vai ter condições de se manifestar. Mas, na primeira infância, a gente nota que as manifestações são feitas através de conquista, passo a passo, às vezes com muitos tombos, né, com muitas quedas. A criança vai se desenvolvendo pouco a pouco, não goza da faculdade, da plenitude de suas faculdades. Daí ser muito interessante que a gente atue sobre o espírito que chega na primeira infância, porque aí é que tem a possibilidade da gente modelar a planta, né? Como Jesus fala, Jesus é o jardineiro, e ele vai modelando. Então, essa é a idade principal, onde a gente vai modelando o espírito, observando as tendências, e, como jardineiro, fazendo as podas necessárias para que ele possa ter uma boa jornada. Pergunta seguinte, 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Primeira encarnação. Então, é ainda nos primeiros mundos primitivos. O da infância, na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. Então, nós temos a infância corporal, como também tivemos a infância espiritual. Então, conforme a infância corporal vai se desenvolvendo, o princípio da inteligência vai tendo condições de se manifestar naquele corpo. E aí a alma se ensaia para a vida, a alma está chegando para a vida. A seguinte, 191. A dos nossos selvagens são almas no estado de infância. Muitas vezes a gente acha que o selvagem, por não ter a cultura que nós temos, eles não sabem de nada, ou são extremamente ignorantes, né? Mas nós temos que nos lembrar que os selvagens têm a sua cultura, né? Então, a alma do selvagem está no estado da infância e os espíritos respondem de infância relativa, pois já são almas desenvolvidas, visto que já nutrem paixões. Então, as paixões são um sinal importante para que a gente perceba o adiantamento daquele espírito, daquela categoria, né? Aí Kardec pergunta, para esclarecer mais, então,
as paixões são um sinal de desenvolvimento? E os espíritos respondem: desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade de consciência do eu, porquanto, na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Olha quanta coisa interessante. Então, os selvagens, no estado ainda da infância, já nutrem paixões. E as paixões, denotam o quê? Denotam que ele já tem algum desenvolvimento. O que é a paixão? A paixão é aquele seu desejo exacerbado. Nós temos as paixões muito bem explicadas aqui no Livro dos Espíritos. Eu vou tirar algumas coisinhas para a gente poder entender essa questão. A paixão será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? E os espíritos esclarecem: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a nossa vontade, o nosso desejo, que é a vontade. A vontade se acresce de alguma coisa a mais, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Então, o desejo do homem aumentar a sua vontade é um desejo que foi posto no homem para se fixar no bem. O abuso que delas se faz é que causa o mal. Então, quando a gente deixa que as paixões transbordem, né, partam para o excesso, é aí que ele causa um mal. Mas nem todas as paixões vão nos trazer mal. Ainda no Livro do Espírito, como se pode determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como que eu vou ver? E ele faz uma comparação, os espíritos fazem uma comparação muito interessante, dizendo que as paixões são como um corcel em desabalada carreira. Agora, é preciso que alguém esteja segurando as rédeas desse corcel. Quando a paixão está sobre as rédeas de um punho firme, essas paixões vão nos conduzir a alguma coisa boa. É uma coisa muito interessante, né? As paixões são tratadas também como alavancas. Elas excedem a um excesso de vontade que faz com que a gente possa alavancar o desejo de construir alguma coisa. Então, eu quis trazer para vocês um exemplo. Eu não trouxe um exemplo de paixão má, porque eu acho que todo mundo tem conhecimento de paixões que podem nos arrastar para os abismos da vida, mas eu trouxe um exemplo de uma paixão boa, que já foi mencionada no outro dia, mas eu vou trazer ele com mais detalhes para a gente poder ver como é importante a paixão bem conduzida, sob domínio, né, da razão, da inteligência, sendo analisada. Eu trouxe para vocês a figura de Thomas Alva Edison. Quem se lembra a que esse nome está associado? Todo mundo já lembrou? Dona Eunice Albuquerque está rindo. A gente associa Thomas Edison, né, às lâmpadas com filamento, que hoje praticamente nós não temos mais. Eu estou aqui sobre uma que é fluorescente, né? Mas Thomas Edison é considerado o pai da lâmpada incandescente, mas, a bem da verdade, ele não é, não, entende? Quem foi Thomas Alva Edison? Ele era um empresário americano, né? Lá pelos anos de 1879, um empresário americano. Olha, esse homem, realmente, ele foi movido por uma paixão muito importante, e o foco da paixão dele era a humanidade. Isso eu achei maravilhoso, ele se importar com a humanidade. Esse homem só tinha 3 meses de educação formal,
Ele só foi à escola durante 3 meses. E, ao chegar à vida adulta, ele desenvolveu uma grave surdez. Então, ele ficava lá nas invenções dele, porque a dificuldade dele de se comunicar era muito grande, e ele fez diversas criações, né? Para conseguir dar prosseguimento às pesquisas dele e colocar a lâmpada com incandescente, com filamento incandescente. Eu me lembro quando aquele fiozinho partia-se, a gente via ele balançando, a lâmpada queimou, aquele fiozinho partiu-se. Na realidade, o que Thomas Edison criou foi a incandescência desse filamento. Quem deu prosseguimento à criação da lâmpada elétrica foram outros cientistas também que deram prosseguimento. Eu acho isso muito bonito. Não só a nossa vida continua, como a ciência também continua, e vem chegando outros e outros, talvez até o mesmo voltando para dar continuidade àquela paixão que ele deixou no passado, né? Ele, para conseguir criar o filamento da lâmpada, ele fez 1.200 experiências. Então, com isso, a gente volta, que ele percebe que ele estava realmente movido de uma paixão para fazer aquela criação. Não só aquela criação, como outras invenções que ele também colocou para nós e que nós não nos lembramos, só nos lembramos da lâmpada. Olha, quem tem carro movido a bateria, graças a Thomas Edison, ele fez a bateria do carro. Ele fez também a câmera para a projeção no cinema. Ele realizou também o fonógrafo, é obra dele. Ele também realizou uma coisa que no mundo de hoje a gente usa muito, embalagem a vácuo, foi feita por ele. A lâmpada, as outras lâmpadas também depois ele criou. Essa aqui eu acho que vocês não vão se lembrar, mimeógrafo, ele criou o mimeógrafo. Só quem foi professora nos tempos lá para trás, um pouquinho lá para trás, é que vai lembrar o que era um mimeógrafo, onde nós fazíamos cópias. Hoje nós fazemos xerox, né? É coisa das antigas. Ele também conseguiu criar, para melhorar o conforto da humanidade, a luz elétrica na rua. Ele conseguiu iluminar um quarteirão, provando que a teoria dele poderia iluminar o mundo todo. Olha o que ele queria. E ele também fez o receptor e o transmissor do telégrafo, e outras, porque ele tem tantas criações, a paixão dele era ilimitada, mas não era incontrolada, estava sob o poder da razão dele, certo, gente? Então, as paixões mostram desenvolvimento, mas perfeição não. Ele não era perfeito, tanto é que ele não concluiu a lâmpada, ele apenas deu o pontapé inicial e outros cientistas concluíram. Ele não era perfeito, nem no ramo da ciência, nem em outros ramos, né? Então, mostra o sinal da atividade da consciência, do eu. Mas a inteligência, no caso dos nossos selvagens, ainda está no estado de germe, né? Mas, realmente, eles também vão caminhando. A seguinte é a 192. Ai, essa aqui está pequenininha, né? Que a gente apertou. Vamos lá. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao da infância, para chegar percorrendo sucessivos períodos ao de adulto, que é o da perfeição, com a diferença de que, para o espírito, não há declínio, nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá fim,
que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento, e que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos. A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir. Do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias em que cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência, em que cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas assim, como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Então, desce um bocadinho para a gente explorar desde o começo. A vida do espírito em seu conjunto apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal, mas tem uma diferença. Nós temos a infância, o estado de embrião, o espírito tem o estado de embrião, o espírito tem a infância espiritual, chega ao estado de adulto e vai chegar ao estado de perfeição. Sendo que para nós, quando nós formos espíritos, não haverá mais o declínio, a decrepitude física, ou seja, a terceira idade ou a quarta idade, né? Então, no estado de espírito, nós vamos progredindo, né? De encarnação em encarnação, aproveitando, passando da infância espiritual ao completo desenvolvimento, até chegar à perfeição, né? E conforme as etapas vão se consolidando, as existências vão passando, nós temos que ver que cada existência corpórea é uma oportunidade que nós ganhamos do Pai por acréscimo de misericórdia, né? Em que o homem deve obter experiência e instrução. Nós não estamos aqui para aproveitar a vida. Nós estamos aqui para aproveitar as oportunidades. E muitas vezes nós temos as dificuldades. As dificuldades chegam para nós agora, então, está chegando de maneira bastante concreta, fazendo com que nossos corações sofram. Então, mas essa oportunidade que chega, essas experiências que chegam, têm que ser transformadas em oportunidades de trabalho, em que a gente consiga realizar um aprendizado e consiga se instruir, aprender com essa diversidade. A diversidade, na realidade, ela traz para a gente uma oportunidade para que a gente possa avançar, possa superar a nós mesmos, né? No confinamento, seja através desse trabalho virtual, né? Nós temos que entender que nós temos que tornar tudo isso aproveitável e fazer com que cada dia da nossa existência seja proveitoso, seja motivo para o nosso crescimento. E a gente está vendo justamente acontecer isso, né? Dentro do nosso grupo, não há uma reunião, não há um dia em que a gente não fale que a reunião foi boa, foi gostosa, foi bom ver a presença dos amigos do outro lado, foi importante para todos nós estar aqui reunidos, né? É diferente da reunião lá na agremiação, lá no Boa Nova, mas essa reunião está crescendo de tal forma que está conseguindo preencher a lacuna deixada pelas reuniões presenciais. Isso é muito importante para todos nós. Tem mais um slide aí, Cláudia? Questão 192. Pode alguém,
por um proceder impecável na vida atual, transpor todos os degraus da escola, do aperfeiçoamento, e tornar-se espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? Será que eu poderia, por um proceder impecável, poderíamos nós, espíritos imperfeitos, adotar um proceder impecável? Acho que fica um pouquinho difícil. A resposta dos espíritos: não, não, pois que o homem julga perfeito, longe está da perfeição, porque muitas vezes, mas eu não fiz nada de errado nessa existência. Essa minha existência foi um padrão, foi uma beleza. E as outras? E as anteriores? Existências pregressas? Não dá. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que, por mais precoce que seja, tem de passar pela juventude, antes de chegar à idade da madureza, e também como enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Demais, aos espíritos cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou num sentido, importa se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirem. Muito bom, olha só. Quando a pessoa acha que a sua encarnação, essa encarnação foi perfeita, a gente tem que sempre se lembrar que nós temos o conceito de perfeito dentro da nossa mentalidade de espíritos imperfeitos. Nós somos espíritos imperfeitos, então nós não podemos compreender o que vem a ser a perfeição, né? A perfeição que nós vamos alcançar ainda. Então, dentro da nossa natureza terrena, a nossa perfeição também é limitada. Aquilo que nos parece estar certo é bastante limitado, porque limitados somos nós somos limitados, né? Então, é preciso que a gente vá seguindo aquele desenvolvimento que a gente já falou. A criança vai se desenvolvendo, primeiro a gente se desenvolveu em germe, chegou à infância, passa para a juventude, uma idade bastante tumultuada, passa para a madureza, e assim nós vamos nos desenvolvendo, até que um dia a gente vai chegar à perfeição relativa que nos cabe. Ele dá ainda exemplo o do doente, porque, como ele fala aqui, também um enfermo, para recobrar a saúde, tem de passar pela convalescença. Na realidade, como a gente tem um ponto de vista que a Terra não só é nossa escola, nossa oficina de trabalho, nosso lar, nosso cadinho purificador e nosso hospital, nós temos que ver como portadores de imperfeições, nós somos também doentes. E aqui estamos internados para curarmos das nossas imperfeições, das nossas mazelas, do ódio, do orgulho, do egoísmo, da vaidade, de todas essas mazelas que, na realidade, trazem sujidade para o nosso íntimo, né? E quando a gente sai do período de convalescença, que a gente se cura de uma imperfeição, ainda precisa um tempo para que a gente vá testar para ver se a cura foi verdadeira mesmo, né? E também o desenvolvimento da ciência e da moral, é aquela ave que a gente sempre menciona, que não está com as duas asas desenvolvidas de maneira igual. Há encarnações em que nós escolhemos a ciência e há encarnações que nós escolhemos a moralidade para que a gente vá se desenvolver. Então, o desenvolvimento é progressivo, Agora, o mais importante, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguiram. Isso é muito importante, porque hoje nós estamos aqui traçando
novos rumos para o futuro. Nós estamos hoje construindo os primeiros degraus que vão alicerçar o nosso futuro, né? Nós não podemos mexer no ontem. Aquilo que aconteceu nas existências pregressas, aquilo está lá. Nós estamos hoje fazendo a colheita de tudo que nós plantamos nas existências passadas, de bom e de ruim. Então, ainda estamos fazendo essa colheita, mas hoje nós já podemos começar a trabalhar novas sementes, para que a gente tenha um futuro menos longo e menos penoso. Então, isso já é possível que a gente possa começar a apontar o nosso futuro. Mais alguma aí? Temos mais uma. A 192A. Pode, ao menos, o homem, na vida presente, preparar eu acho que aí está errado, deve ser segurança, né? Pode, ao menos, o homem presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? A gente já estava falando, eu acabei adiantando, sem dúvida, para reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Nós vamos mentalizar. A gente se descuida em determinado campo, e aí deixa para outra reencarnação. Aí volta na próxima reencarnação, que é difícil, porque vai depender da misericórdia divina, vai depender, nós vamos reencarnar sim, mas não é assim, papum, não é com essa facilidade toda, não. É preciso que a gente fique na erradicidade, vá ao planejamento reencarnatório, faça uma análise apurada dos erros que cometeu, promova não só o sentimento da culpa que leva ao arrependimento, que só culpa nos deixaria anestesiados, né? Então, o arrependimento que vai nos trazer a chance da reparação. Agora, quantas vezes nós vamos voltar para reparar o mesmo ponto, né? Seria o caso de uma pessoa que, descuidada, que pisa sempre o pé dos outros e pede desculpa, mas eu pedi desculpa. Mas amanhã você pisa de novo, vai pedir desculpa de novo. Então, se você é descuidado, você vai voltar sempre no mesmo ponto. Qual a sensação do aluno repetente que precisa ficar na série, né? Que ele não conseguiu completar, né? Junto com alunos de outros que vêm chegando? Qual a sensação dele? Sensação de deslocamento, sensação de estar ali sem se sentir bem. Então, não tem. Nós podemos reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Como? Fazendo hoje um trabalho melhor, né? Prestando mais atenção. Nós temos muito esclarecimento através da doutrina espírita, então nós já podemos trabalhar de maneira que a gente diminua os nossos erros. Eu não estou nem dizendo vamos aumentar os nossos acertos, eu estou convidando a todos para que a gente diminua os nossos erros. Vamos errar menos, vamos refletir mais, para que a gente possa silenciar, ou às vezes esperar um minutinho só, antes de falar aquilo que nos vem à cabeça, né? Dar uma segurada, para que a gente não cometa esse erro novamente, né? Quantas e quantas vezes nós nos pegamos cometendo as mesmas falhas com as quais nós já assumimos compromisso conosco, eu não vou mais fazer isso, e amanhã mesmo eu já estou caindo nessa mesma armadilha que eu coloco no meu caminho, né? Então, vamos prestar mais atenção. Acho que aí nós concluímos as nossas perguntas, não é, Cláudia? Fim. Então, para finalizar, ainda do livro Estudos Espíritas, eu tenho uma mensagem de alento da Joana de Ângeles.
e ela fala para a gente, seja qual for a situação que te encontres, agradece a Deus a atual conjuntura expiatória ou provacional. Agradecer a nossa vida. Eu sei que às vezes não, mas a minha vida não está tão boa assim. Mas é importante que você agradeça essa oportunidade, utilizando-se do tempo com sabedoria e discernimento, de modo a construires o futuro, desde que o presente se te afigure afligente e doloroso. Se nós estamos com um presente afligente e doloroso, vamos nos lembrar, esta é a minha colheita do passado. Ou vamos nos lembrar mais ainda, este é o aprendizado que está me sendo oferecido para evoluir. Esta dificuldade veio para me testar como aluno que está na escola, para que eu possa evoluir, para que eu possa caminhar. O que hoje possuis, o que hoje nós temos, vem do ontem, podendo edificar para o amanhã, através do uso das forças, das faculdades ao teu alcance. Então, essa é parte da mensagem da Joana, que vem nos dizendo para a gente trabalhar hoje para garantir um amanhã melhor, que nós vamos transmigrar daqui a pouco para a pátria espiritual, e lá nós vamos dar balanço, e é importante que nesse balanço a gente verifique que nós conseguimos errar menos e, assim, acertar um pouquinho mais. Eu desejo a todos uma ótima jornada.